Agora, depois do buchinho cheio, Ela vai dormir, né? vamos dar início à nossa segunda aula. Contar esse pão do senhor. Rapaz, o pãozinho é bom, rapaz. Melhor do que um bolo, eles comem pão cambelo mesmo. Quando eu era menino, eu fui trabalhar numa padaria, aí eu saía bem cedinho para buscar o pão para entregar. Aí eu comia pão demais. Comia muito pão, né? Aí vendi pão fiado, não me pagaram, aí meu serviço quebrou. Eu dei o dentro de menino porque eu inventava uma coisa ou outra, mas nunca fiquei parado não. Meu pai era do Denox, mas ele matava porco, criação. Meu pai também não parava não, ele matava criação, a gente saiu, aí saiu fazer as entregas, era desenrolado. Porque tem pessoas que não gostam de ficar em casa. E eu só estou me dando direito. Meu avô, a gente gostava, porque ele sai para vender peixe, porque sobrava peixe, aí em casa eu tratava. Mas é porque quem é acostumado, quem é criado trabalhando, não dá para ficar em casa não. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse 10% da coragem de trabalhar que meu pai tinha, eu era outro. Mas se acordava lá em casa, 2h30 da manhã, 3 horas. Ele matava, vamos dizer, 2 carneiros, pendurava um aqui, outro aqui, ele tirava o couro de um e mamãe do outro, ele ia cortando. Tá. Quando dava 6 horas da manhã para ele ir para a oficina do Denox, ela deixava tudo cortado e pesado para eu fazer as entregas. Aí quando ele vinha meio-dia, Antônio, ele vinha por dentro do mato, cortando o pau para poder espichar os couros, para vender o couro. Ainda tinha tempo de ter um roçadozinho para tirar o meio e o feijão. Ele era. Se eu for pro roçado um dia, eu não dei certo não, eu fui expulso do roçado um dia. Isso é vida, pai. Eu ainda fui juntar tomate, ainda inventei um bocado de cor, mas. Papai dizia assim, mas eu sou um homem de coragem. Se eu não tivesse trazido esse povo todinho para a capital, esse nego tinha arranjado a filha de um colônia e estava morrendo de fome lá, que ele não tem coragem de trabalhar. Vamos lá. Eles sentiram que, antes de proceder a outros textos bíblicos, as crianças deveriam, antes de mais nada, ser educadas sobre santidade de Deus e a responsabilidade de cada indivíduo para viver uma vida santa. A santidade é uma palavra-chave em Levítico, descrevendo a santidade da presença divina. A santidade está sendo separada do profano e santo. É o oposto do comum ao secular. Gente, as crianças eram ensinadas desde o início, desde pequenininha, sobre santidade. Olha, nós temos um costume feio. Vocês não concordam? As crianças, aqui com 14, 15 anos ainda é criança. Tem que ir para a salinha das crianças. Não tem condição, velho. Ó, o judeu, ele é levado desde bebê nas escolas. A primeira coisa que eles aprendem, antes de outra coisa, é esses 5 livros que nós estamos estudando. Aprende sobre santidade. Depois esse menino, Terezinha, com 13 anos, olha a idade, 13 anos, ele é sabatinado. Ele chama-se Bar Mitzvah. Ele é levado pelos sacerdotes. Eu até assisti um lá, em frente ao Muro das Lamentações, e o menino é perguntado, ele responde toda a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Aí naquele momento que ele é aprovado, ele já passa a ser considerado maior, de maior na religião. Ele já pode ler texto na própria sinagoga. Com 13 anos. Aqui, para 16 anos, 17, não sabe nada
de Deus. 60, 67, 60. Mas o povo era ensinado assim, aí repetindo. Jesus, quando era criança, foi para essas escolas. Participou dessas escolas. Aqueles que tinham mais condição mandavam os filhos, por exemplo, para a escola de profetas. Tinha escola de profetas. O cara só podia assumir o cargo dele como profeta, o chamado dele, aos 30 anos. Alguns Deus chamou antes, como Jeremias. Jeremias vai dizer, mas ainda eu sou um menino, não tem nada não. Eu fiz a boca, vai, estou precisando de você agora. Mas se não fosse, tinha que ter a idade. Então a criança era ensinada a amar, a adorar a Deus, acima de tudo. Hoje a gente vê as crianças que não sabem nem o significado de nada. As igrejas tratam as crianças como uma criança não soubesse de nada. Vem para a sala de aula, vamos fazer brincadeirinha, essas coisas. Quem vai educar? Ele passou com ele que o mundo ele fica lá no Tereza. Aí o Tereza, toda tem a aula, né? Antes de começar a aula, ele diz comigo, eu tenho que ler uma palavra da Bíblia e manda eles lerem. Porque 6 anos ele já sabe. O menino que a Mazé cuida, que mora lá em casa, ele estuda no Teleu também. Ele lê a Bíblia. Aí toda sexta-feira a professora bota a Bíblia dentro da mochila para ele ler lá na mão. Sabatinado, o menino vai. E outra coisa, Terezinha, na hora que ele vai ser sabatinado, a mãe não participa. A mulher não participa nada do judaísmo. Quando se aproxima do muro das lamentações, tem uma divisão, as mulheres ficam desse lado e os homens do outro. Por quê? Para que as mulheres não tirem a atenção dos maridos na hora que eles estão adorando. Porque se for nem a mulher conversadeira puxando assunto, não tem nada a ver com a adoração. É. Outro tema principal do livro de Levítico, gente, é o sistema sacrificial. Que é isso? Do sacrifício, ensinando como fazer o sacrifício, os holocaustos, referente ao único sacrifício que é totalmente consumido sobre o altar. E, portanto, algumas vezes é chamado de queimada. As ofertas de manjares são ofertas de triunfo feitas a fim de garantir e manter o favor divino, indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus. Olha, tinha aquela oferta que o animal era queimado por inteiro. E essa oferta, muitas vezes, uma parte era comida pelas pessoas que estavam ofertando. Essa oferta de manjares, a pessoa estava levando os primeiros frutos, Antônio, que ela plantou da horta dela, entregando ao Senhor. Para que com isso eles recebessem o favor do Senhor. Está vendo como tem a ver com o dízimo? Você dá e aguarda o favor de Deus na sua vida. É por isso que eles prosperavam. Tá? O questionamento hoje dentro das igrejas em relação a dízimo e oferta é porque os pastores começaram a roubar, a tomar, a obrigar o povo a dar. O dízimo e oferta, quando a gente entende que você está dando para receber o favor de Deus sem preocupar de pedir, que Deus vai multiplicar. Como o pastor disse aqui, aquela passagem lá em Malaquias que os pastores usam muito: roubarás um homem a Deus? Estão roubando em quê? Dízimo e oferta. Os pastores não acusam, né? Vocês são tudo ladrão, que não estão dizimando, não estão ofertando. Mas aquilo ali não está falando com o povo, não. Eles estão chamando de ladrão os pastores. Aquela passagem está falando para pastor, porque o povo dava e os pastores desviavam. Vocês estão roubando Deus em quê? Nos dízimo e oferta. O povo traz e vocês. É o que tem acontecido hoje em dia. Por isso que as pessoas... E a pessoa tem que entender uma coisa. Tudo diante de Deus, Antônio, é um ato de fé. Antônio, se tu der teu dízimo, só porque tu está vendo o outro dando, não vai valer de nada, Antônio. Tu dá com o coração duro, não, eu vou dar porque senão vão falar de mim. Não adianta, Antônio. Agora tu diz, Senhor, isso aqui, ó, foi do suor do meu rosto, é para ti. Pode esperar a multiplicação.
não vai faltar. Dízimo e oferta não tem nada a ver com salvação, André. Isso não quer dizer se você não dá, você vai perder sua salvação, não. Mas você vai viver na miséria. É igual a palavra que eu disse mesmo. Dízimo e oferta é um ato de adorar e agradecer a Deus. Isso. Multiplica, César. 3 vezes 3. Olha aí, o César é do bom. 4 vezes 4. Eu vou ter que deixar vocês 13. 16. Agora eu lamento do... A sinceridade. E nada vem nada. Respondi. Se você não dá nada, não recebe nada. Porque a palavra diz, faça a prova de mim. Nesse mesmo texto que fala, faça a prova de mim, se eu não abro a janela do céu. É o próprio Deus dizer para você fazer prova com Ele. Isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada. Eu conheço pessoas que não andam nem na igreja, mas vai deixar o dízimo dele lá. E Deus multiplica. Mas pastor é desviado? É, mas o acordo dele é na fé do que ele está devolvendo. O cara parou a Kombi em frente à igreja e me chamou, ei pastor, aqui. O que é isso? Ele disse, meu dízimo. Não, eu não sou crente não. É porque todo mês eu faço assim, eu boto o meu dízimo. Eu boto o meu dízimo dentro do envelope e saio rodando. A igrejinha que eu achar que Deus tocar no meu coração, eu entrego. Ele faz isso por quê? Porque ele tem visto Deus multiplicar na vida dele. Está entendendo? Então isso é como ele diz, você está adorando a Deus e é questão de fé. Não vai dar porque o fulano está... Você sabia que dentro da igreja tem gente que pega o envelope e bota ele seco lá? Ora, tem muito aqui, tem? Que é para o povo ver que ele está botando o dízimo lá, mas é seco. Aí ele está enganando a igreja, mas está enganando o senhor, não é, irmã Helena? Mas Deus sabe que ele não está botando. Aí a pé canta no lombo dele. Nossa paciência não vai ser. Ixi, o Fernando entregou o céu. Vai deixar cheio. Rapaz, ruim lá para casa, na hora de dízimo e oferta, assim, não tem que trouxer nada, que o Josué fica logo correndo de um lado pro outro. Ele quer ser o primeiro. Se tiver sem o dinheiro, aí o bicho pega, porque ele é grosso. Ainda bem que ele está trabalhando agora, né? Agora ele tá mais do dele, ele não dá não. Então, gente, olha, tem igreja que o cara passa meia hora falando, pedindo, fazendo aquela... Vocês sabiam que tem igreja, ó, eu fui na igreja aí, não vou dizer o nome não, depois pode alguém escutar aí, mandar meu nome lá para o Supremo Tribunal e eu ficar preso. Além do dízimo e oferta, tem a oferta das primícias. Que é isso, Teresa? Você devolve o seu dízimo de oferta, depois você vai, as primícias é para o pastor. Aí você via a negada tudo uma fila danada. Deixava de botar a oferta na igreja para fazer a média com o pastor. Que aquela que desce ali era para ele gastar com ele mesmo. Pastor foi numa igreja até quando é? A última vez que eu fui lá. Nessa daqui? Fui uma vez e não. 2 cofres. Nessa fila, 2 quilos. Essa aqui tem muita gente, né? 2 quilos. Aí eles vão dar lá. Meu Deus do céu. Isso. Gasofilácio. Nas igrejas católicas antigas lá na Europa, tudo é em ouro, gente. O altar, depois eu vou mostrar as fotos para vocês. E tem cofre do tamanho de uma sala dessa. Tá entendendo? E as pessoas fazem promessa, bota joia, bota tudo ali. Fica muito grande, aí eles botam 2 quilos. Mas fica enorme. Nenhuma aqui é para botar o que quer e outra para botar dinheiro. Eu só fui uma vez, só nem era muito eu não era crente ainda. Quando eu estava visitando, Drique, eu fui. Eu fui porque para lá e voltou. tem um bombeiro amigo meu que mora lá perto lá de casa, que
todo tempo conversando com o menino lá, eu fui. Ele me chamava, mas eu digo, não, eu vou sem ser com ele. Eu vou só. Porque se eu fosse com ele, ele ia me apresentar outros militares lá, que tem major, tem tudo, iam fazer uma média comigo, né? Eu digo, não, eu vou só, eu quero ver, eu só como é que... Ô, meu, eu entrei, ninguém falou comigo, eu sentei, fiquei assistindo o culto, ninguém veio até onde eu estava. Aí antes de terminar o culto, eu me levantei e vim embora. Porque quem foi pregar foi o pastor presidente. E ele disse uma coisa que eu disse, não, eu vou embora agora. O povo tudo, aquele negócio de língua, e o pastor disse, Abraão deu o filho dele para Deus, como Deus pediu. Até aí tudo bem. Abraão pegou o menino, levou, preparou uma fogueira para fazer um churrasco. Eu digo, vou embora agora. E que eu fazer um churrasco do menino. E o povo dando glória a Deus e aleluia. Eu peguei, me levantei, peguei minha moto e fui embora. Porque eu não gostei de lá, lá daqui. É assim, diz que lá você não consegue falar com o pastor uma vez e olha lá. Não, e antigamente, quando ele começou, que o pastor daqui conversou com ele. Ixi, era aquela abração de todo mundo, agora é impossível falar com ele. É impossível, E é de uma ignorância fatal. O governo me disse, rapaz, é difícil porque o homem é bruto. Eu digo, aí não dá certo comigo não, que eu sou bruto mesmo. Mas o povo gosta, é lotado. Ó. A ignorância. Sim. Ele é ignorante. Mas a irmã é isso que tá, não pode. Mas o povo está cego. O povo está cego. Eu digo, eu não vou ficar num negócio desse para depois eu me desgostar e ir embora. Eu desde a primeira vez que eu vim aqui, eu gostei muito. Eu falo mesmo porque a pessoa me trouxe para cá, até passando por ela começa a me dar com Ela ainda está indo para a igreja? ela vem comigo, depois, entendeu? Ela vem com o coração muito fechado. Eu, sugestão, eu assim, eu tinha vontade, eu até disse lá eu fui lá no Antônio, sempre eu passo lá no Antônio, quando eu não tenho o que fazer, o Antônio também não tem, fica só nas calças. Aí, vou pra lá e nós ficamos dois sem ter o que fazer, presta atenção. Um cafezinho. Aí a Terezinha vem cedo e diz, Antônio, levanta e faz o café. Aí, É igual meu jeito, pode falar um café. Porque o meu café não é muito bom, não. eu tenho vontade da gente pegar a nossa... Rapaz, eu quero trabalhar com quem está comigo. Da gente, assim, ter um evangelismo, vamos dizer. Hoje, a gente fazia uma reunião de oração lá no Antônio, convidava quem quisesse. Depois, lá na irmã Helena, junta na casa da irmã Helena, na casa dos outros. O problema só, eu disse pro Antônio, é que a gente não tem transporte. Só isso mesmo, viu, pai? Só isso, porque senão nós já estávamos fazendo. Tá entendendo? você vai para a igreja amanhã, ela falou assim, eu vou, mas eu vou. Domingo ela veio, mas eu fui, ela estava muito louca. Porque já foi graça, a unidade de novo. Eu não quero que a minha chegue perto da Tenha contato. Vou ler assim para ela, mas eu tinha mais Ela fala que eu não deixa chamar, ela não pode ficar com comunidade, com comunidade é sobrecarrega. Ela só vê a conversa. Tô. Eu tenho duas pessoas, as pessoas estão pensando, a sua cabeça. A gente está de paz, irmã, não tem como ir não, não. Cinco meses, Alguns, né? Porque eu tenho um modelo de falar na cabeça. Eu não tenho
vocês começam a falar, o mundo não tinha deixado a prova para fazer lá para ele, porque não estava mais. Nem aí, eles passaram mensagem assim, uma menina dele, tá? Não passou mais mensagem, realmente não passou muito, tá entrando comigo, e a única pessoa que olha para mim, A pessoa quando está assim, fica atrás de alguém, porque ao menos uma palavra de ânimo. Ele mora só, irmão. Aí ele anda lá na casa da senhora, não? Porque, ó, gente, já que a gente não pode, não tem um transporte assim, mas se você tiver alguém que esteja precisando de uma palavra, da gente aconselhar, da gente fazer uma oraçãozinha lá na casa de qualquer um de vocês, liga para mim e veja o dia que eu estou de fora. Pastor, o dia tal, dá. Aí nós vamos lá, pode levar a pessoa para lá. Pode levar, porque se pudesse, estava indo, era nós todos juntos. Nós fazíamos um culto, convidava, mas vamos orar que Deus vai depois vai dar um transporte para a gente. Essa transporte. Agora o pastor Zé Filho encheu, tá? Eu pagava meu carro, Não, mas a gente dá um jeito, a gente vai junto. Para um fica pesado, mas para 4, 5 não fica. Né? Um pega uma coisa, outro pega outra e a gente vai. Então veja aí, no dia que você diz assim, ó, vamos visitar o fulano lá, ou ele vai lá para casa. Aí a gente se reúne, quem puder ir vai, quem não puder eu pego a moto aí e vou. Só me ligar antes, no dia que eu tiver de folga de noite, não tem problema. Não sendo dia de culto aqui, para a gente não atrapalhar os cultos, nós vamos outro dia. Mas vamos fazer a diferença, viu? Qualquer coisa nós vamos junto. Se você precisar, avisa, nós vamos. Se for um dia que o Milton estiver de folga, a gente liga para o Milton, ele leva 1 ou 2, tá entendendo? E logo nós vamos estar. Vou falar também, esqueci de falar com a minha irmã. Vou falar com a minha irmã sobre a minha. Fale lá no negócio da Santa Ceia que eu vou levar a ceia dela lá. A gente vamos fazendo. Quando a gente começa a fazer, Deus começa a abrir as portas. Vai que a gente começa a fazer aqui e tal, pai, mas nós não temos transporte. Aí Deus rebola um carrozão na mão do Fernando e tal, mas nós já não. Então, você não acredita não, rapaz? Caramba, acredite. Porque eu fui, sabe, o pastor lá disse, olha, usa a carteirinha só de guardar não. Vá fazer. Pronto, já tem que. Não adianta a gente aprender, se encher, porque senão vão chamar vocês igual chama lá no Antigo Testamento. As mulheres de Israel pareciam vacas de Bazã. Aí eu conheci, eram as vaquinhas pequenas, tudo gordo, só comia e se deitava. Vamos pra cá. Mas a gente estamos juntos aí. Os sacrifícios de paz ou das graças são designados para fornecer expiação e permitem que a pessoa que faz a oferta, como de carne do sacrifício, isso costumava acontecer em ocasião de alegria. O sacrifício pelos erros é empregado para tirar a impureza do santuário. Então, quando você fazia sacrifício de paz ou de graça, era no momento de festa, de alegria, porque você estava sacrificando em agradecimento, né? E também que o sacrifício você fazia pelos erros. Você pecou, ia lá e prestava um sacrifício.
Né? Vocês viram que ó, todo final de semana os filhos de Jó se reuniam para fazer churrasco e fazer festa. Mas quando terminava, Jó ia lá e sacrificava. Podia eles ter pecado, ter feito alguma coisa que não agradava a Deus, Jó ia e fazia o sacrifício. Então a gente, de paz, a gente faz um sacrifício para o Senhor em agradecimento, porque está tudo bem. Porque como a irmã Helena disse, olha, estar bem não é estar com dinheiro em conta, nem carro na porta, não, é estar em paz. Ou é muito bom quando a gente se deita na cama da gente e o sono tranquilo, mesmo depois de ter comido um arrozinho com ovo. É bom demais. Não é não? A irmã Mazé que o diga, não comeu, não quis comer do meu pé, não almoçou ovo, rapaz. Eu não gosto, né? Tava bom, eu comi, aí eu levei o que sobrou pro meu sogro. Agora pro meu sogro é ruim porque ele tomou logo uma lapada para comer o pé. Mas aí eu acho que ela não comeu, porque foi ela que fez, né? Ou ela pegou o bicho inteiro para cortar, eu acho que ela ficou mesmo. Foi. Ficou. O movimento da piteira que o prato que corta, né? Que é bom, né? Chega, o bicho ficou desmanchando, a casca caiu todinha, só... Com cuscuzinho, mano. Pega, né? E é bom. E nós vamos chegar o tempo do piqui e fazer uma piquizada. Olha o outro. Eu gosto do feijão. Ei, lá em casa, quando eu como piqui, a minha comida é feita à parte, ninguém come. Eu gosto de não conta não, feijão. Ele é feito de feijão também, mano? Bota no feijão, no arroz, no baião. Feijão, arroz, Não, eu já na ouvi falar, porque é uma assunto, né? É. Tá, deixa também. Os espinhos. Tem gente que a negada compra na feira, corta e come cru. É bom demais, amigo. Eu fiz uma piquizada na igreja por lá e pediram minha cabeça. Eu fiz por... Vamos pra cá. Esse pastor só inventa coisa. Ele fez o almoço para ninguém comer. É uma pessoa, velho. O sacrifício pelo sacrilégio, também conhecido como oferta pela culpa ou oferta pela compensação, é preparado para a violação da santidade, da propriedade de Deus ou de outras pessoas, normalmente pelo uso de um falso testemunho. Os erros profanaram a santidade de Deus e é exigido uma oferta. A oferta era feita, você dar falso testemunho. O que é isso? Falar mal do outro, dizer que o outro fez uma coisa. Era necessário fazer uma oferta. Por quê? Porque senão você tinha trazido problema para o tempo. Agora imagine hoje. O que tem gente falando mal dos outros dentro da igreja e tudo, e não faz uma oferta ao Senhor, não pede perdão, não se arrepende. Profana o templo. Por que muitas vezes a gente vê tudo parado? Porque Deus não está agindo, porque está vendo essas coisas erradas dentro do templo. O templo é para ter santidade. E o povo vem dizer, né? Vieram me dizer que eu estava terminando, estava demorando a acabar o culto. Como eu disse, eu estava esperando que o povo subisse. Aí tinha alguém dizendo assim, não, aí vai demorar, ele fala demais. A pessoa... Além do sacrifício, o calendário litúrgico tem uma posição significativa no livro de Levítico. O ano de descanso refere-se à emancipação dos escravos israelitas e pessoas endividadas, bem como a redenção da terra. Por exemplo, o ano, além do sacrifício, né, o calendário tem isso, assim, ó, de 7 em 7 anos, aquele 7º ano, quem estava escravo era devolvido, não ficava mais escravo, a não ser que ele quisesse. As terras que ele empenhou, porque ele não tinha como pagar, tinha que ser devolvida a ele. Então Deus sempre se preocupou para ninguém tomar o que é teu. De 7 em 7 anos. O ano de jubileu se referia ao fato
de que as terras de Israel, bem como o povo, pertencem a Deus e não a qualquer indivíduo. As terras, portanto, devem ter um descanso depois de 49 anos. 49 anos. Quando fechava os 50, que era o ano do jubileu, todas as terras em Israel não se plantavam, não se cultivavam. Porque para qualquer pessoa colher o que ela desse sozinha. Então eu podia passar na tua terra, comer tuas frutas e tal, para todo mundo participar. Não tinha abrigo. Não, a terra descansava, o descanso da terra, que ninguém fazia queimada, ninguém fazia nada, e as árvores frutificavam por si só. E os frutos que era dado naquele ano do jubileu, todo mundo tinha acesso, sem que o dono dissesse nada. Deus é Deus, né? Porque o que tinha de gente precisando? Então o dono não podia dizer nada. Aqui eu faço um quintal, se o cara entrar, eu solto o cachorro. Se o cachorro não pegar, eu... A primeira metade do Levítico, gente, que está no capítulo 1 a 16, assim sendo, apresenta uma série de ações religiosas que pintam o caminho através do qual Deus redime os perdidos, separando dos seus pecados e das consequências deles. Então nós vamos ver até o capítulo 16, né? Algumas ações religiosas, mostrando para o homem como o homem deve caminhar e se ele errar, como Deus vai redimir os seus pecados. No curso. Aqui, ó, pessoal. E aí, Gabriel? Ei! Tá entendendo? Bom dia, meu amor. Bom dia, meu filho. O sacrifício era antecipado da morte, era uma antecipação da morte do Cristo no Calvário, Bom dia, meu filho. onde o impecável sofreu. Vai, Terezinha, conversar com ele aí, que ele ligou agora, aproveita. Essa ligação a gente aproveita, não, Helena? Vai, aproveita. Onde o impecável sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que possamos ser resgatados da nossa culpa. O sacrifício sempre simbolizando o cordeiro, para que a pessoa entendesse que quando acontecesse, Jesus estava nos redimindo do nosso pecado, certo? As leis sobre higiene estão do capítulo 11 ao capítulo 15. Serviram de lembretes constantes de arrependimento e de separação das impurezas que devem caracterizar os remidos. Você vai ver, ó, por isso que as pessoas, quando tinham doença, tinham lepra, essas coisas, eram separadas. Mas não era porque o povo era ruim, não, gente. Era por causa da questão de higiene, contaminação. Eles não tinham como tratar. É a questão não come o porco, não come o lebre, não come, porque esses bichos transmitiam bactérias. E não tinha como ser tratado. Então tinha toda essa lei. Enquanto o grande dia de culto expiatório, qual que é o culto expiatório? É onde ia expiar os pecados, que eu falei para vocês. O bode expiatório. Todo o pecado do povo era colocado naquele animal e ele era solto no deserto, para nunca mais voltar, levando consigo o pecado de toda a população de Israel. Tá certo? Agora que Jesus foi bode expiatório? Foi, porque todos os nossos pecados foram jogados nele. Expiou todos os nossos pecados. O sacerdote de Levítico, está do capítulo 8 ao capítulo 10, portanto, eles prefiguravam o fiel serviço de Cristo ao fazer reconciliação no tocante aos pecados do povo. Então, o sacerdote, naquela época, trazia o homem para se reconciliar com Deus. Então, o verdadeiro sacerdote, quem é? Cristo, que reconcilia eu e você direto com Deus. Ninguém chega a Deus se não passar por Cristo, se não reconhecer o sacrifício de Cristo, se não reconhecer que foi através da morte vicária dele que nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Tá certo? Lá que hora é, Terezinha, agora?
Isso eu nem perguntei, pastor. É 4 horas de diferença também? É. Aqui é mais 4 horas. É, lá é 2 horas da tarde lá. É. Já almoçaram, já tá na tranquilidade. Olha. Tá fazendo cadê o pastor? Eu acho que ele tá lá em cima. Não, aqui passa 4 horas. Eu vou trocar. Eu fui atrás dele na revisão, por ele da pastora. Porém, gente, a salvação não consiste meramente na separação do que é errado. Envolve uma união positiva com aquilo que é certo. Gente, ó, deixar de fazer o que é errado, Antônio, mas não começar a fazer o que é certo. Continua no pecado, né? Não é eu deixar de beber, deixar de fumar, deixar de adulterar, mas não concordar em começar a fazer a coisa certa. Não houve nada. Eu só estou dando um tempo. Não serviu de nada, se viu? Não serviu de nada. Por isso é que, segunda metade de Levítico, lá no capítulo 17 ao 27, apresenta uma série de padrões práticos, os quais os homens precisam moldar, viver em santidade. Então, Levítico vai dar um bocado de forma como é que o crente tem que viver e tudo. E isso nós sabemos que o Novo Testamento também manda a gente viver uma vida de santidade. Ah, eu não estou mais adulterando. Mas o Novo Testamento diz que só eu maquinar na minha cabeça eu já estou pecando. Diga isso não. É pra ele sair, velho. Não vai fazer nada. É. O coração do quarto pensa na criatura. Mas a gente tem que ver aí, Melena, é uma coisa. É quem tem um casamento sólido. Você vê, o Antônio pode ter feito um bocado de besteira, assim como meu filho, mas hoje não dá mais o direito nem de pensar em fazer. Já que ele mudou a vida dele, ele não pode se dar o direito nem de pensar em fazer de novo. Não é a Melena que é solteira. Tem direito de pensar. Não vai fazer porque não compete. Não, só pensa, é. Mas aí o pensamento não tem nada de errado, porque a senhora não está presa a ninguém. Está entendendo? O restante da sala aí, todo solteiro, vai pensar. Cuidado com esses pensamentos pacados. Só faz. Ele chegou e essa garrafa. Quando você liga tudo, Quer dar um abraço. Tem que comer combinando com o É desse jeito. Ó, isso aí é o quê? Pensa, mas combate o pecado. Porque, gente, nós não vamos parar de pensar, não. O negócio é a santidade na vida da gente que vai fazer com que a gente não peque. Nós nesse mundo, como eu disse para vocês, carne não se converte. Não tem como você não parar de pensar ou desejar, mas você tem que bloquear isso aí de imediato. E deixar a santidade agir na vida. Tá entendendo? Não vai fazer que nem o outro, não. Eu vou só uma vezinha, depois eu peço perdão. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Tá certo? Ai, ai, Jesus. Gente, vamos lá. Isso inclui expressões de devoção em questão cerimonial. O capítulo 17, de adoração. Porém, centraliza sua atenção em questão que envolve a conduta diária. O próprio Cristo sintetizou a lei divina, lá em Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40, ao falar de um amor de todo o coração a Deus e ao citar o trecho lá de Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, gente, o Levítico vai mostrar um bocado de cerimônias. Essas cerimônias de adoração eram feitas onde? No templo.
Tá certo? Porém, ela centralizava a questão que envolve na vida diária. Terezinha, não é certo você dentro da igreja se mostrar um religioso e na tua vida diária você nada. Porque tinha toda aquela cerimônia. Aí eu faço o cerimonial, mas aí lá fora eu não faço. Eu vou servir uma Santa Ceia e eu estar Santa Ceia, eu estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Ninguém na igreja pode saber, mas alguém viu. Se alguém não viu, Deus viu. Está entendendo? Então não é só bancar o religioso. Porque hoje as igrejas estão assim de gente religiosa. Ixi, a santidade não é dor. Quando saiu da porta da igreja, aí você vai ver que o santo vira um capetinho bem aí. Dentro da igreja é um cuidado danado com a mulher, quando virou as costas. Ah, na sua bestada. A luzinha de aqui. É, mas tem. Ora, cabra velho. Eu também. Esse cabra velho se arrastando. Faz que nem a irmã terminou uma reunião de senhoras, o marido dela não era crente, foi buscar ela, parou a moto. Quando ela foi sair para as outras irmãs, disse: meu amor, vem me buscar de espírito de frescura. Você não chama de meu amor lá em casa? Chama na frente dos outros. Mas deixou, porque nunca chamou de meu amor, né? Agora está chamando. Na frente das outras. Quando a Daniela deixou o Milton bem vermelhinho, foi? Não tem meu amor, e o Milton ficou vermelho. Diga que eu te amo. Eu te amo. Eu vontade foi ele, foi ficando bem vermelhinho, Tereza, bem vermelhinho. Aí a Daniela dizia, mas ele não diz. Aí ele olhou e disse, é, Daniela, eu te amo. Passou uma vez, foi lá no filho lá, onde a Terezinha mora, né? Fala do amor de Deus, tá? Aí um dia se apaixonou por ele, veio bater. Ai, queria saber onde é que estava o velhinho. Boiano não, mulher, mas disse que ele era de fora. Estrangeiro, com um lindo, porque eu comprei a dele também, fala de Deus, para falar que a dele era meu esposo. Ele ficou toda errada. Meu Deus do céu. Rapaz, mas deu vontade de ir, não foi pelo que ela dizia, não. Foi ele ficando vermelho. Ele é brancão, né? Aí foi ficando vermelho. Parece que o sangue subiu todo no pescoço para cá. Ele ficou, rapaz, o pastor está dando só um exemplo. Mas você não diz que me ama. Aí ele olhou e disse, eu te amo. Gente, a gente tem que ver o seguinte, olha, as pessoas, olha, dizer eu te amo é algo muito forte. Tem gente que não diz, mas como é que dá para medir o amor? Pelo cuidado, pela preocupação, pelo convívio. Gente, esse negócio de eu te amo de novela não tem fundamento não. Encenação. Tem gente que anda pra cima, pra baixo, pegado na mão. Não é assim. Amor, olha, ninguém, quando conhece ninguém, ama logo de primeiro. O primeiro momento é paixão. Eu vou dizer um negócio, paixão só dura no máximo 18 meses. Se o cara se casar apaixonado até aí, para ele deixar bem rasinho. O amor, ele é contínuo. Quanto mais tempo, mais você quer cuidar, quer estar junto. Isso aqui é amor. O amor é construído, né? Preocupação, cuidado, gentileza. Mas eu te amo para todo mundo ver, isso não quer dizer nada não. Tu viu, fulano só anda de mão dada. É, mas quando ele fala raiva, ele dá logo um muxicão. Não é assim. Quando a gente ama, não tem que estar transparecendo para o mundo, não. Tem que ver a convivência. Uma vez só um pouquinho. Uma vez eu trabalho na Brarapes, aí ele sempre foi muito duro. Essa palavra te amo, ficar sentado na cama. Não, eu também nunca fui disso, não.
Eu fico na cadeira, ele fica aqui, ele nem assim ele faz. Eu gosto, sabe? Ficar beijando, cheirando. Aí, Mas ele não gosta, ele não é assim. Aí eu fui pra psicóloga, aí eu me sentia muito, sabe, pastor? Muito lá embaixo, sabe disso? Aí eu fui conversar com a psicóloga, né? Eu sei. Aí ela foi e disse assim, mas como é ele? Eu fui explicar. Eu disse, não. Ele tem outras namoradas? Eu disse, não tem. Nunca soube nada dele. O dinheiro que ele ganha, quando ele chega, ele nem conta, joga em cima da mesa. Quando eu estou com vontade de comer assim, alguma coisa, por exemplo, eu adoro peixe, né? Aí ele recebe ele tem, aí caladinho, ele vai lá, quando ele chega, porque ele fez, eu gosto. Olha, sabe Aí que você ele vai e gosta. diz assim, pois é, ó. Aí ela foi e me explicou, né? Que ele não mostrava para mim que me amava falando, mas ele demonstrava em gestos. Terezinha, eu nunca vi meu pai dizer isso. Tu ouviu o teu dizer, Antônio? A gente foi criado nessa situação, mas eu sempre vi meu pai cuidar, não deixar faltar nada, aquela coisa da preocupação. E ele dizia assim, ó, eu peço a Deus todo dia que eu morra primeiro que essa nega velha, porque se ela morrer primeiro eu estou ferrado. Isso é uma maneira de dizer eu te amo, muito mais do que ele está dizendo. Tá entendendo? Ele dizia, ó, se ela for primeiro, aí eu estou morto. Então, a gente tem que ver isso, não é estar verbalizando para os outros ver, para fazer propaganda, não. Ó, quando você vê isso, é muita carência, meu amigo. É gente mal amada. Aí, ó, sério. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, com o amor. O amor é o cuidado, é a preocupação, é saber se o outro está bem. Como é que tá? Tá tudo bem e tal. É desse jeito. Por exemplo, lá em casa nós não temos esse costume de estar dizendo essas coisas, que eu não disse, a Mazela também nunca disse. Mas a Mazela se isola para que eu esteja bem. Às vezes isso até me irrita, porque ela não cuida dela. Ela esquece dela para poder eu me sentir bem. Mesmo sendo quem eu era, o que eu fiz, mas ainda hoje ela continua do mesmo jeito. Ela se preocupa de fazer se eu estou gostando, se deu certo. Para me agradar. E às vezes eu digo, rapaz, tu tem que ver o teu lado também, porque de repente falta, e aí? A comida que você gosta, né? Eu gosto de comer qualquer coisa. Mas não gosto de coisa chique. Se botar chiqueza, aí já me atrapalha. Não. Prato raso. Comer fora, pros outros estar olhando, eu gosto da minha bacia, da mexida assim. Feijão com farinha. É bom você comer assim, machucando na mão. Lá tem um sete muito feio. Eu vou pro canto do sofá, estica as pernas, aí pego hoje ela pegou de surpresa. Na hora que eu levanto ela, jogou meu lençol dentro da água. Aí eu boto o lençol aqui e a vazia em cima. Às vezes cai arroz por aqui, cai dentro do lençol, eu dou só a sacola. Aí hoje ela pegou, né? Pra lavar. Eu digo, rapaz, tu não lava minha rede, também tu não sai dentro. Mas isso é cuidado, é preocupação. Não precisa você estar verbalizando essas coisas, não. Aí a papai dizia pra mamãe, é só eu me preocupar com você, ter cuidado com você, realmente foi mesmo. Quando a minha mãe morreu, meu pai não sabia de você. Eu dizia assim, papai, o senhor não tem que me aconselhar assim na pessoa, para ficar com o seu mãe, que ele quer não pode levar para a mãe, não, mas É o eterno amor de Deus. Vamos encerrar. Assim sendo, o livro de Levítico existe primeiramente como uma legislação proferida a Deus. Deus chamou o Senhor a Moisés e lhe disse, fala aos filhos de Israel e diz. Né? Então a gente entende que o Levítico foi o quê? Foi Deus que falou direto para Moisés ensinar o povo de Israel. O povo aprender como deveria se comportar, viver diante de Deus e viver em sociedade, amém? Então no próximo nós vamos entrar em números. Não, é pequeno, porque a gente tem que dizer só como funciona, porque se a gente